Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de Super-Heróis. Em um episódio anterior, nós comentamos sobre uma heroína das selvas que por muito tempo foi conhecida como Mulher Tarzan ou Tarzan de Saias. E por isso, neste episódio, nós vamos começar a falar de uma das maiores referências para os heróis e heroínas que surgiram no século XX. Nós vamos falar do Tarzan dos macacos. A história do Tarzan virou um enorme sucesso desde a sua primeira publicação, pois mexia com um certo desejo de escapismo natural das pessoas e ainda por cima refletia as visões populares no início do século XX sobre raça, gênero, masculinidade, teorias darwinianas e primitivismo. Muita gente hoje afirmaria que a história do Tarzan perpetua ideias distorcidas sobre racismo e raça, que eram muito difundidas nos Estados Unidos naquele início do século XX. Nas histórias do Rei das Selvas, a África e seus nativos eram sempre retratados com base no pouco conhecimento que se tinha sobre aquele continente, ou seja, sempre bastante carregadas de preconceito e visões equivocadas. Nesse sentido, as aventuras do Tarzan disseminavam a ideia de que os africanos eram todos selvagens e, por isso mesmo, violentos. Em muitas aventuras, mulheres nativas são mostradas mexendo sempre uma enorme panela borbulhante. Esse negócio de panela com um líquido borbulhante era o símbolo típico que representava o canibalismo nas aventuras em que exploradores e aventureiros eram geralmente cozidos e depois devorados. Olha, o personagem Tarzan foi uma criação de Edgar Rice Burroughs, que foi publicado sob a forma de um romance em 1912 e vendeu logo de início mais de 3 milhões de cópias. Com o sucesso, Burroughs passou a escrever 25 outros romances com o Tarzan, sempre como personagem principal. Veja que alguns personagens literários muitas vezes se libertam de seus criadores e acabam se tornando uma parte importante da nossa cultura, como se a gente tivesse mesmo uma mitologia moderna. Se a gente pensar um pouquinho, nós nem precisamos ter lido Arthur Conan Doyle, Carlo Collodi e Mary Shelley para saber um pouco quem são Sherlock Holmes, Pinóquio e o Frankenstein. E o Tarzan de Edgar Rice Burroughs, o rei dos macacos, que já tem mais de 100 anos, está nessa categoria. O Tarzan é um sujeito estranho à civilização, embora ele seja a encarnação das suas melhores aspirações. No romance original, Tarzan tem consciência de que ele é o rei dos macacos, mas não é um macaco. Ao mesmo tempo, ele é muito mais assustador do que um macaco. Burroughs o descreve assim no romance, abre aspas. Ele se alegrava em matar, e quando ele matava com uma risada alegre em seus belos lábios, isso não significava crueldade inata. Ele matava por comida na maioria das vezes, mas sendo um homem, às vezes matava por prazer. Fecha aspas. Aqui, cabe fazer um parêntese para falar do autor do Tarzan. Edgar Rice Burroughs nasceu em Chicago em 1875, filho único de um empresário e major da Guerra Civil e de uma dona de casa. Ele frequentou a Academia Militar de Michigan e, depois de terminar seus estudos, mudou-se para o estado de Idaho para garimpar ouro no rio Snake. Ele era o tipo de homem que estava disposto a aceitar qualquer trabalho para tentar ficar rico rapidamente. E isso aparece muitas vezes em suas histórias, onde sempre há muitos personagens que pretendem enriquecer. Mas o trabalho no garimpo de ouro não foi bem sucedido, de modo que ele se candidatou às Forças Armadas dos Estados Unidos como aluno da Academia de West Point, mas foi reprovado. Ao longo da vida, Burroughs tentou de tudo para ficar rico. Ele foi vaqueiro, soldado, garimpeiro, sempre atrás de um emprego que o tornasse rico. Em 1900, ele se casou com sua namorada de infância, Emma Hulbert, mas sempre enfrentando muitas dificuldades para garantir o sustento da mulher e dos filhos. Nessa busca por emprego, ele arranjou um emprego como policial ferroviário, que também não durou muito tempo. Nos Estados Unidos daquele tempo, ele podia muito bem ser chamado de loser, perdedor, mas ainda estava procurando por algo que o estimulasse e satisfizesse a sua criatividade. O que é certo é que ele levou muito tempo para se encontrar. Mas quando chegou o ano de 1911, ele estava em uma situação financeira desesperadora,
já tinha penhorado as joias da esposa e todos os empregos que ele arranjava não davam certo. A única coisa que ele gostava de fazer, enquanto vagava pelo mundo real em busca de riqueza, era de mergulhar no mundo da fantasia. Nesse mundo, ele era bonito, viril e capaz de alcançar o sucesso e se tornar o ídolo de toda a civilização, além dos limites do possível. Ele começou a ler Pulp Fiction como uma forma de escapar da realidade. Ele adorava as revistas do início do século XX, que eram impressas em papel barato, porque publicavam ficção fantástica e escapista para o público em geral. No entanto, ele ficou chocado com a má qualidade dessas histórias, pois elas não eram em nada parecidas com as que ele mesmo produzia em sua prodigiosa imaginação. Ele vendia apontador de lápis de porta em porta, quando finalmente decidiu escrever suas fantasias, que resultaram em seu primeiro romance, chamado Sob as Luas de Marte, publicado em 1911. A partir desse momento, ele começou a escrever um livro após o outro, e o dinheiro começou a entrar, e a vida boa começou. E olha, o Burroughs nunca parou de vender o seu herói. Ele fez com que o Tarzan aparecesse em programas de rádio e em muitas adaptações para o cinema que tornaram o herói um verdadeiro culto. O próprio Burroughs confessou uma vez que escrevia para escapar da pobreza. Ele não tinha ensino superior, nunca foi para a faculdade e nunca estudou para se tornar um escritor. A sua maior realização e a sua maior habilidade era a sua capacidade mesmo de contar histórias. E olha, a melhor parte das suas histórias e a razão pela qual elas foram tão bem sucedidas é que elas transbordavam ação, drama, suspense e nunca eram histórias chatas para ler. A primeira vez que se viu a imagem do Tarzan foi na capa da revista All Story, que foi publicada em outubro de 1912 com uma ilustração de Clinton Petit. Na verdade, o ponto de virada para a carreira literária de Burroughs foi quando a revista comprou a história por $700. Quando ele morreu em 1950, já havia escrito um total de 67 romances, 27 dos quais tinham Tarzan como personagem principal. Além disso, ele era um empresário bastante esperto. Ele buscou promover o seu herói em um programa de rádio que foi ao ar em todo o país, e em 1936 ele conseguiu que o Tarzan também fosse lançado no formato de revista em quadrinhos. E ele criou sua própria revista em quadrinhos em 1947. Ele era muito preocupado com o futuro, porque assim que ele percebeu que seu herói começou a fazer sucesso em 1913, ele registrou como marca, e assim ganhava dinheiro toda vez que Tarzan era mencionado em algum lugar. Bem, a história do Tarzan, de acordo com o romance original, narra as aventuras de um homem que foi criado por macacos na selva africana selvagem e primitiva, povoada por canibais e feras terríveis. A história do Tarzan começa descrevendo a parte final da vida de Lord John Greystoke, um jovem oficial britânico em missão diplomática, e Lady Alice, sua esposa grávida, que estão desembarcando na África depois de um motim no navio em que estão viajando. Eles morrem logo após o nascimento de seu único filho, que consegue sobreviver porque, felizmente, é adotado por uma macaca inteligente e maternal chamada Kala, que havia perdido seu filhote e decide amamentar e cuidar do bebê. Ela o chama de Tarzan, que na linguagem dos macacos significa pele branca, e o alimenta como se fosse um macaco. A história original dá um salto de muitos anos no futuro, quando Tarzan se torna um garoto que age e se comporta perfeitamente como um macaco de verdade. Mas veja que o parêntese que nós fizemos para falar do autor, do Tarzan, se estendeu um pouco além do desejado, de modo que nós vamos ter que continuar com a história do nosso herói no próximo episódio. Até lá! Put your faith in what you most believe in. Two worlds, one family. Trust your heart, let fate decide to guide these lives we see. A paradise untouched by man, within this world blessed with love.
the sand